A irmã, esqueci o nome da irmã, Néia, irmã Néia, né? Deus levou ela fortemente a orar pela minha vida. Eu não tenho nem lá esse contato assim com ela, mas Deus sabe todas as coisas. E ontem a mãe da minha neta ligou para ela, chamada de vídeo. A minha netinha botou a mão no queixo assim e expressou dessa maneira: está chegando o tempo de eu fazer as mães chorar, porque fizeram minhas duas mães chorar. Irmãos, fiquei preocupado com aquilo. Eu fiquei preocupado com aquilo, porque eu entendi e vi o inimigo usando a boca da minha neta, pastor, naquele momento. Eu subi para o meu quarto e fui orar. E quando Vanessa me liga e fala: Jorlan, o que está acontecendo com Valentina? Eu falei: está tudo normal aqui. Ela está assistindo algum filme de ação, essa coisa. Eu falei: não. Aí ela veio me falar, eu falei: não, Vanessa, eu vi ela te falando, não vou dizer que é mentira sua não, porque eu vi. Só que naquele momento ali, eu só pensei em orar pela vida dela. Porque, irmãos, nesses últimos tempos aí, igual foi aqui ministrado na abertura do culto, quem estava atento pegou. Nós temos que orar muito, amado, pelas nossas crianças. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, enquanto o crente está brincando de ser crente. E nesses últimos dias serão muitos pegos de surpresa. A palavra de Deus vai dizer: ai daqueles que não me buscaram. E bem-aventurados as estéreis, bem-aventurados os peitos que não o amamentaram. Guarda isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Ezequiel capítulo 37. Vamos ler do versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus, bastante conhecida: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Só até aqui, mas pode se assentar glorificando, louvando o nome do Senhor Jesus, aleluia, porque Ele é digno da sua adoração. Glórias a Deus. Amados, quando o pastor me fez um convite, aleluia, pelo período de 3 meses estou em teste. Deus também testa a gente em todos os sentidos, e muitas vezes a gente não entende. Talvez, aleluia, Jesus, Deus usa de estratégia para observar a minha índole e a sua índole. Assim como Daniel a todo momento tentavam pegar Daniel em falha, assim eu e você, amados. No primeiro momento que eu vier a falhar, um irmão, em vez de orar pela minha vida, ele vai me apontar: olha lá, irmão Jó, está na frente dos cultos de quinta-feira, estava aí orando, e segundo ele, Deus revelando campanha para ele. É isso que vai acontecer. Não vai ter misericórdia da pobre carne miserável e pecadora que eu tenho, e vai logo me julgar. Nós lendo essa palavra aqui, irmãos, aleluia, Jesus, nós observamos que Deus, Ele estava dando uma intimação para Ezequiel. Se a gente for, aleluia, Jesus, observar quantas vezes Deus menciona Ezequiel, filho do homem, nós vamos ver que por 93
3 vezes Deus mencionava: filho do homem, põe-te de pé, que falarei contigo. Mas por que põe-te de pé e falarei contigo? Era necessário. É necessário você termos uma determinada postura para que Deus venha entregar, revelar algo ao nosso coração. E acredita-se que se Deus fala: põe-te de pé, que falarei contigo, ele estava prostrado, amados. E nesses últimos dias, quantos homens e mulheres de Deus se encontram prostrados? Não adianta mais a gente se preocupar com multidão dentro de igreja, que de agora em diante a igreja do Senhor vai passar por reforma. É pessoas saindo, pessoas chegando, pessoas saindo, pessoas chegando. Mas não é de se assustar, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Agora, se você quiser pregar para a multidão, vai na feira. Aleluia. Vai no centro da cidade. Aleluia. Vai na porta da Caixa Econômica, nos bancos, e prega a palavra de Deus. Porque, aleluia, Jesus, amados, é fácil a gente subir no altar e pregar. É fácil. Você observa, só tem pessoas convertidas na igreja. Não tem uma pessoa não convertida. Eu não vou dizer ímpio, não. Que ímpio é aquele que tira a vida de outro sem ter piedade. Ímpio é aquele que está ali, um pai de família vindo do trabalho, com seu salário no bolso, puxa uma arma, assalta um abençoado e ainda tira a vida. Isso para mim é ímpio. E nós temos uma maneira de expressar que a pessoa que não é convertida em Cristo Jesus é ímpio. Ei, vamos mudar esse vocabulário, vamos tentar expressar de maneira específica, para que a gente não venha machucar uma pessoa que não seja convertida em Cristo Jesus, que esteja sentada neste banco. Que uma vez antes de eu ser evangélico, uma pessoa me chamou de ímpio. Eu falei: você sabe quantas pessoas eu já matei? Quantas pessoas já assaltei? Para você me chamar de ímpio? Mas o que você quer dizer com isso? Eu fui explicar para ele. Eu não sou ímpio não, rapaz. Eu apenas sou uma pessoa que ainda não tive um encontro com o Senhor. Como se diz você que já encontrou o Senhor e não está sabendo se direcionar até a mim, me chamando de ímpio. Pois bem, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, aleluia, Jesus diz que Ezequiel, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, aleluia, Jesus, ele vai ver 4 seres viventes. Um tinha forma de homem, o outro a forma de um boi, a outra forma de um leão e a outra forma de águia. E se a gente for lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 7, se não me falha a memória, eu acho que Célio leu aqui em terça-feira na abertura do culto, não foi isso? O livro de Ezequiel nada mais é que um livro escatológico, amados. Porque tudo que você vê aqui profetizado no livro de Ezequiel, você vai lá em Apocalipse, você vai ver, aleluia, Jesus, quase igual às mesmas profecias do livro de Ezequiel para com o livro de Apocalipse. E quando Ezequiel tem essas visões, aleluia, Jesus, agora por último ele tem uma outra visão, que diz a palavra de Deus que uma mão estendida em direção a ele, entrega para ele um rolo, e diz para ele: coma deste rolo, e vai até o meu povo, que falarei contigo. E Ezequiel diz a palavra de Deus que ele comeu deste rolo. E diz que quando ele come deste rolo, que na boca dele era doce como mel. Agora, como que pode ser, amados, doce como mel, o que estava escrito naquele rolo? Aleluia. Só exortação, só cobrança, Deus chamando o povo para perto deles, Deus falando que estava prestes a acontecer com aquela nação, com aquela casa rebelde e coração obstinado, e ele vai dizer que na boca dele era doce como mel. E mais adiante, amados, aleluia, Jesus, nós vamos ver a palavra de Deus dizer que depois que Ezequiel come daquele rolo, aí diz a palavra de Deus que agora ele vai até onde estavam ali acampados os exilados, num lugar chamado Tel Abib, às beiras do rio Quebar. E diz a palavra de Deus que ele ficou ali por um período de 7 dias, mas nesse período de 7 dias, eu acredito que ele ainda tinha
tinha o temor de anunciar para aquele povo que estava prestes a acontecer com aquela nação. Diz a palavra de Deus que ele ficou ali por 7 dias, atônito. E aí novamente veio a palavra do Senhor: diga ao meu povo, eis que te enviarei para pessoas de fala obscura. Não precisa você acrementar nem falar palavra difícil não, que aquele povo entende, porém eles não vão te dar ouvidos. Infelizmente, é o que está acontecendo nesses últimos dias. A palavra de Deus está lá, está fazendo coceira nos ouvidos, e pessoas estão querendo criar as suas próprias leis, querendo criar as suas próprias doutrinas, porque não estão aceitando a doutrina de Deus. Aleluia. Porque a doutrina de Deus, ela dói. A doutrina de Deus, aleluia, Jesus. Aí agora é igual a obreira Patrícia aqui no começo diz: agora vai ver quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Verdade, Deus. Porque quando Deus começa a apertar, mas aí agora ou se converte de vez, ou chuta logo o pau da barraca e some, desaparece. Porque para ficar como um osso seco dentro da casa do Senhor não dá. Aleluia. Para ficar um crente morto na casa do Senhor não dá. Agora já pensou, amados? Eu não quero ofender os irmãos, não vou usar minha própria pessoa. Agora já pensou eu ficar 20 anos na igreja como um osso seco, como um crente morto, e no grande dia, quando Deus vier buscar, quando Jesus vier buscar a igreja, eu não ia porque eu fiquei esse tempo todo morto dentro da igreja. Adiantou de quê? Aí se eu não ser salvo, possa ser que passe pelo meu pensamento: antes, se eu tivesse ficado lá no mundão que eu vivia. Que infelizmente, mas tem pessoas que estão perdendo tempo dentro da igreja, não sabendo o que verdadeiramente quer, se quer servir ou se quer ficar esperando as coisas acontecer. E não é dessa forma. Porque o profeta Ezequiel, ele estava sendo treinado para um ofício de sacerdote. E diz a palavra de Deus que ele era casado. O pai dele, Buzi, era sacerdote, e ele era casado. Mas diz que quando chega aí um momento, aleluia, Jesus, que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou o povo cativo, diz que a mulher de Ezequiel veio a morrer. Será que nós podemos olhar para essa mulher de que maneira? Com maneira de julgamento? Será que nós podemos julgar aquela mulher e dizer que era uma pedra de tropeço na vida de Ezequiel? De maneira alguma. A morte daquela mulher nada mais era representando o que iria acontecer com o povo de Israel, porque Deus falou: eis que tirarei hoje mesmo a beleza dos teus olhos, mas você não vai prantear. Coloque sandália nos pés, o seu turbante em sua cabeça e coma pão. Aleluia. Ou seja, Deus já estava preparando Ezequiel para o que estava prestes a acontecer, e disse para ele: não vai chorar, porque chegou a hora, chegou o momento de eu ter um conserto com esse meu povo. E bem assim Ezequiel fez. Ezequiel obedeceu a ordem de Deus, não chorou, colocou a sandália nos pés, colocou o turbante em sua cabeça, foi se alimentar. Quando Deus tem algo comigo ou contigo, e Ele nos dá uma ordenança, cabe a nós obedecer. Imagine se Ezequiel não obedecesse o que Deus estava mandando ele fazer. A mulher dele ia morrer por nada, ia ficar viúvo por nada. E o interessante de tudo isso, amados, aleluia, Jesus, que quando Deus agora, aleluia, pega o profeta Ezequiel e chama ele para pregar a palavra, aleluia, Jesus, ele não entendeu. Ele obedeceu a voz do Senhor. E nós só temos obedecido a voz de Deus quando Ele chama nós para pregar aqui no altar. Eu louvo pela vida de Igor, gente. Igor
pastor, que dia nós vamos evangelizar? A pessoa que não sabe nem pregar, irmãos. A gente acha que não sabe. A gente acha que não sabe. Aonde que o profeta Ezequiel sabia pregar? Aonde? Mas foi necessário ele comer um rolo. Aleluia. Foi necessário ele comer algo que Deus entregou para ele entregar para aquele povo. Glória a Deus. E ele obedeceu a voz de Deus. Igor chega e me cobra. Evangelista pediu, nós vamos evangelizar. Eu falei domingo agora. Eu não tive nem como recuar, eu fiquei constrangido, amados. Aleluia. Porque não adianta ter nome de evangelista, mas vamos fazer por onde? Não adianta ter um chamado de pastor e não pastorear as ovelhas que estão aí, ó, cheio de carrapicho, que está pesada, não está aguentando nem andar, porque não foi podada ainda não, que está suja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele me constrangeu. Será que quando Deus também chamou Ezequiel, será que ele não ficou constrangido? Fiquei esse tempo todo sendo treinado para um ofício de sacerdote. Agora o Senhor vem me mandar pregar a palavra. E o interessante, né, amados, que ele foi chamado por Deus como profeta aos 30 anos. E se a gente observar, aos 30 anos aparece Jesus começando o seu ministério. E aos 30 anos Jesus estava começando o ministério de profeta na vida de Ezequiel. Há quanto tempo você já foi chamado para um ministério e você não deu lugar para Deus te usar nessa terra? Aleluia. Será que Deus só quer a gente aqui dentro louvando bonito, pregando bonito, botando as roupas bonitas, as camisas de 15 reais, primeira lavada começa a desbotar? Pensa aí, amados. Será que Deus me tirou do centro de macumba por acaso? Será que Deus me tirou do mundo das drogas por acaso? Será que Deus me tirou da prostituição por acaso? Aleluia. Glória a Deus. De maneira alguma. Dia de terça-feira, foi terça-feira, semana aí, eu tô na benção. Aí eu peguei a motinha e falei, vou fazer dar uma rodada aí para ganhar dinheiro. Uma fatura aí para chegar. Só falta 80 reais para inteirar. Ô, glória. Aleluia. Sabe o que aconteceu, mas eu encontrei, fui pegar uma passageira no estádio Modelo. Rapaz, mais me deu impacto quando eu olhei para aquela passageira. Quando eu vi aquela menina, foi uma menina que eu namorei quando eu tinha 12 anos de idade. E a menina na presença de Deus até hoje. Glória a Deus. Levei ela na sede lá, encostei ela e deixei. Quando eu parei naquela sede ali, pastor, não vou mentir para o senhor, meu coração palpitou para aquele ministério. Eu cresci, eu nasci no ministério, na igreja pentecostal Deus e Amor. Mas passou um filme, amados, na minha mente. Mas a momento nenhum, oh glória, a momento nenhum passou um filme de maldade na minha mente. Glória a Deus. Aí ela começou a falar para mim. Logo de cara eu não falei para ela quem eu era não. Fiquei quieto. Aí ela começou a falar para mim que ela afastou, que ela viveu um período de prostituição em São Paulo. Eu falei, ainda bem que a gente não se encontrou, porque eu estava do mesmo jeito. Aí agora eu te encontro e você ainda está na presença de Deus. Ela, como assim agora eu te encontro? Eu falei, você não está lembrada de mim? Ela, tira o capacete, aí eu tirei. Ela, te juro que não. Eu falei, você é filho do cooperador José de Almeida, né? Que puxava assim na perna. Ela falou assim. Eu falei, pronto. Pois eu era o cara, viu? Ela ainda ficou sem entender. Você era o cara, como assim, moço? Eu falei, você lembra do coral de flautas que tinha na igreja de Deus e Amor? Era deles. Eu falei, eu era o cara. Continuei dizendo, eu era o cara. E quantas vezes, amados, aleluia, Jesus, eu recuei do chamado de Deus na minha vida para viver uma vida desordenada. Lá dentro de São Paulo, quando eu voltei para a presença de Deus, lá no Jardim João 23, Deus usou um rapazinho, pastor, que estava ministrando e falando, ó, não adianta você fugir, não é? Apontou assim para mim,
Não adianta você fugir não, que como um atalaia nessa terra eu te chamei. Saí daqui fugido, cheguei lá, Deus falou tudo que tinha para falar comigo, voltei para a presença de Deus, depois tive um desentendimento com meu irmão, saí de novo da presença de Deus, fui para o Rio de Janeiro, 35 anos tentando matar e não conseguiu. Por quê? Porque o chamado de Deus na minha vida tem que se cumprir, amados, e não é diferente na tua vida também. Aleluia. Você tem dúvida disso? Glória a Deus. Aleluia. Deus te chamou como intercessora, você está fazendo o quê? Aleluia. Aí a pessoa fala, mas como é que eu posso colocar em prática o meu chamado de intercessão? Fala para mim na Bíblia que tem derramamento de óleo para intercessor. Tem? Não tem. Usa o dom que Deus te deu de intercessor, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E o profeta Ezequiel, vai dizer, obedeceu a voz de Deus. Após ele ter todas as visões que ele teve, após ele comer o rolo, Deus manda ele ir até Tel Aviv, às beiras do rio Quebar, onde ele estava acampado com os exilados. E ali ele temeu, ficou com medo, assim como eu e você somos de carne, não é porque ele era um profeta, um dos profetas maiores, que ele também não ia ter medo não. Ele temeu, porque ele ficou ali durante 7 dias. Será que ele estava com dúvida ainda do chamado de Deus na vida dele? Não. Ele estava com medo do povo. E nos últimos dias, amado, o que vai acontecer vai ser de crente passar a ter medo de pregar para crente. Por que eu digo isso? Eu digo isso, mas você sabe por quê? Porque quando, aleluia, Jesus, Deus usa o óleo na igreja para exortação, nenhum glória se vê. Se você soubesse o poder do glória que você tem, você não cessava de dar glória, você não parava de dar glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então ele me disse, profetize a estes ossos, aleluia, Jesus, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu observo nesta palavra quando Deus, aleluia, Jesus, falou com Ezequiel pela primeira vez, porventura poderão esses ossos reviver? Olha a certeza de Ezequiel e a total liberdade dele devolver a confiança para o próprio Deus. Ele, Senhor, tu o sabes. E ele me disse, então profetiza a estes ossos secos. E assim ele fez. Ele começou a profetizar para os ossos secos. Olha, irmão, essa campanha profetizando no vale, você está tomando ela, você está, de que maneira você está entendendo essa campanha profetizando no vale? Será que é a dispensa vazia? Oh meu Deus, será que é a dispensa vazia? Será que esse profetizando no vale é uma porta de emprego que ainda não se abriu? Será que esse profetizando no vale não é os milhões do evangelista Jornal que está preso, mas ainda não saiu? Não é não. Esse profetizando no vale vai além do que nós estamos imaginando. Esse profetizando no vale vai além do que nós pensamos. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse profetizando no vale nada mais é do que uma igreja, aleluia, Jesus, que infelizmente chegou um determinado momento que parou, se decompor a pele. Quando a pele começa a se decompor, agora ficam os ossos. E com o tempo vai acontecer o que com esses ossos? Vão secar. E o povo de Deus, um povo escolhido, um povo que foi chamado com propriedade peculiar do Senhor, agora estão em decomposição, agora está no meio de um vale. Mas porém o que? Um vale de pessoas vivas, porém mortas. E aí o profeta Ezequiel começa a profetizar. Se Deus falou, poderão esses ossos reviver? Ele falou assim, Senhor, tu sabe que pode. Você sabe que pode. Por
Por que ele sabe que pode? Porque ele é o Criador. Foi ele que fez aquele povo. Foi ele que constituiu aquelas pessoas. Tricotômitos, alma, corpo e espírito. Foi ele que constituiu aquele povo. Então somente ele sabia que verdadeiramente aquele povo podia um dia voltar a ter vida em si. Podia um dia ter esperança. Aleluia. O povo estava desesperançoso. Por quê? Para mim chegar ao ponto de ficar desesperançoso só se eu deixar de adorar a Deus. E aquele povo ficou dessa maneira porque eles deixou de adorar a Deus. E foi necessário, amados, foi necessário aquele povo ser levado, aleluia, Jesus, para o exílio babilônico. Interessante que os profetas, os compatriotas, Jeremias, Daniel e Ezequiel, por serem compatriotas, grandes profetas, estavam distantes. Quando eles eram levados para o exílio babilônico, e quando Daniel está lá servindo na corte, o profeta Ezequiel está cá pregando para o povo de Judá. Perdão, para o povo que foi exilado. E quando Ezequiel está pregando para aquele povo que foi exilado, Jeremias está lá em Judá pregando para aquele povo. E todos os dias, aleluia, Jesus, a palavra tem sido pregada. Eu tenho escutado, você tem escutado. Aí nós vimos aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma breve expressão. Olha, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia. Não me pergunte se foi o rei Davi que escreveu, que não está dizendo. Não se sabe ao certo quem escreveu esse salmo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Olha o ponto que aquele povo de Deus, propriedade exclusiva, propriedade peculiar de Deus, chegou. A um ponto de começar a lembrar. Eu adorava a Deus, hoje eu não adoro mais. Eu pregava a palavra de Deus, hoje eu não prego mais. Eu orava pela madrugada, hoje eu não oro mais. Aí quando a pessoa se vê nessa situação, a única coisa que vem na pessoa é o quê? As lágrimas, a dor, o arrependimento. Mas como está morto como um osso seco, não tem força para se levantar e voltar novamente ativo que outrora estava, orando, adorando, pregando, evangelizando, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Um dia que na escola bíblica aqui, o obreiro estava ensinando. Quando você vai no livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver o profeta Isaías dizer uns 5 ais, ai daqueles que se ajudam casa a casa, ai daqueles que se levantam pela madrugada para se embriagar. Só lamentos. E Eliseu explicou claramente, quem estava aqui entendeu, que quando ele estava expressando dessa maneira, ele estava se lamentando pelo povo. E agora está o povo aqui se lamentando por si próprio, porque agora eles estão em território estranho, eles estão em cativeiro babilônio, eles não podem mais cantar as canções de Sião, eles não podem mais pegar a Bíblia e começar a falar do amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que nós vamos esperar nós chegar a esse ponto, mas de só ficar lamentando? Oh, meu Deus. Eu tinha oportunidade na igreja, hoje eu não tenho mais. Eu tinha oportunidade para pregar, hoje eu não tenho mais. Ei, você sabe por que não tem mais? Porque Deus não engana o anjo da igreja. E para alguém receber uma oportunidade para fazer algo na casa do Senhor, é direcionado de Deus para o anjo da igreja. E o anjo da igreja direciona para mim e para você. Não adianta se lamentar, não. Procure rever os seus conceitos e fale assim com Deus: Deus, aonde
Mas não. Eles começaram a se lamentar. E uma vez que você prostra e começa a lamentar, você não terá mais força para se levantar. Aleluia. A não ser que Deus faça uma vez com esse profeta aqui, ó. Poderá esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Então, aí Deus direciona um profeta com uma flecha em tua direção, te entrega algo de Deus, irmão. Se conserta, irmão. Ei, irmão, você está como um sepulcro caiado. Ei, irmão, tu vigia na terra. O irmão vai ouvir? Seja sincero. Não vai. Ah, ele acha que ele é santarrão. Ele acha que ele é mais crente do que eu para estar me passando essas coisas. Não é dessa maneira, irmão? Não vai aceitar. E uma vez, amados, que nós aceitamos a correção de Deus, nós estamos caminhando, dando um passo para a nossa salvação. Mas se nós rejeitar, porque quando, aleluia, Jesus, a palavra de Deus diz que as pessoas podem até xingar o Filho de Deus, podem até xingar, mas não pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E quando é que o homem blasfema contra o Espírito Santo de Deus? É quando ele em si, deliberadamente, ele rejeita a sua salvação. Porque se eu falo para você, Deus vai te salvar, eu falei, mentira. Você, deliberadamente, você está rejeitando a sua salvação. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E quando você blasfema, uma vez que blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, e acabou. Acabou-se a glória, foi-se embora a presença de Deus que havia em minha vida. É dessa maneira, mas aleluia. Vamos voltar aqui para Ezequiel. Ô homem abençoado, Jesus. Isso não ficou martelando na minha cabeça um bocado de dia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dia de sexta, sábado, nós estávamos indo ali para São Sebastião. Eu falei algo, talvez os irmãos achou até engraçado. Eu falei que eu comprei umas fraldas descartáveis para mim. Amados, a gente quando vem aqui em cima pregar a palavra de Deus é com temor e com tremor. Deu uns nó aqui na tripa aqui que eu fiquei com medo. Aí eu lembrei, eu falei, se tivesse uma fralda, estava tudo certo. Aleluia. Escute, assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Observa que aquelas pessoas estavam vivas, mas não tinham vida em si, que poderia expressar o nome de Deus, que poderia expressar: eu te amo, Senhor, me perdoa, meu Deus, me tira, papai, dessa situação que eu estou vivendo, me traga de volta a vida, Senhor. Não tinha espírito de vida para expressar e dialogar com Deus, assim como eu e você estamos dialogando agora. Aleluia. Porém tem dons em você, e farei aparecer carne sobre você, e os cobrirei com pele. Olha para você ver como é que Deus ele é perfeito, amados. Para a gente voltar lá atrás, onde tudo começou. Que olha para nós tudo viver aí de boa aí, ó. Se está se preocupando com comprar roupa, com comprar sapato, era para viver todo mundo do jeito que Deus colocou o primeiro homem lá no jardim do Éden. Só que quando eles, Jesus saiu dos estatutos de Deus, ele enxergou que eles estavam nus. E essas pessoas aí do vale de ossos secos, além de estar mortas, estavam peladas. A vergonha deles estavam expostas. Porque quando os edomitas viram a situação daquele povo, eles zombaram do povo de Deus. E será que nós hoje, amados, com esse tempo de convenção que eu e você tem, será que nós temos que deixar que o inimigo venha fazer da guerra do Senhor motivo de zombaria? Por que nós não ganhamos mais alma? Por
Por causa dos escândalos. Por causa de ossos secos. Por causa de pessoas mortas. Não tem mais, olha Jesus, coragem de fazer nada para a obra de Deus. E uma vez que nós, olha Jesus, nos colocamos de pé, falamos: Senhor, se não tem a quem enviasse, envia-me a mim. Eu tenho certeza que às vezes a gente ora a Deus, me mostra visão, me mostra isso, me mostra aquilo. Mas para Deus mostrar aquilo para a gente é necessário a gente ter uma vida de buscas. Se não tiver vida de busca, amados, Deus não vai mostrar nada. Eu vou adiantar aqui que a hora já está quase indo embora, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Deus me perdoa quando eu for ministrar, que eu vou voltar ao ponto daquele negócio que ninguém me vê. Aleluia. Ok. Porém tem dons em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Um povo que estava pelado, Deus agora estava vestindo eles novamente. Aleluia. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui é uma promessa que Deus estava fazendo para aquele povo que estavam desacreditados. Mas não porque Deus é ruim, não, porque eles mesmo eram casas rebeldes e corações obstinados. Deus fala para Ezequiel: eis que farei da tua testa como uma pedra, como uma pederneira, e te farei inflexível. Ou seja, Deus estava dando uma ordem para Ezequiel: não amassageia o ego de ninguém, fala da maneira que eu te ordenar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Se eu mandar você falar para o ímpio, que certamente morrerá, e você não falar para o ímpio, e o ímpio vier a morrer, eis que cobrarei do sangue desse ímpio sobre a sua cabeça. Mas se você ir até o ímpio e dizer certamente morrerá, e ele não deu ouvidos, aí você está livre da culpa. Um dia eu fui lá nas Pedrinhas fazer um evangelismo, e convidei uma menina para vir na igreja. A irmã Lourdinha, ela me conhece, ela sabe que eu ando mais com mulher do que com homem. E quem me interpretar mal está totalmente enganado ao meu respeito. Fui nas Pedrinhas, convidei essa menina. Aí falei: domingo eu vim te buscar. Ela pode vir. Botei gasolina no carro e fui nas Pedrinhas buscar. Chegou lá, ela se escondeu. E de Deus ninguém se esconde. Quando pensar que não, tá eu lá no culto, bem de boa, recebo a notícia: ei, Tainara foi presa. Eu não achei não, mas Deus achou. Foi presa. Moral da história, ficou 4 meses presa. Se ela tivesse ouvido o convite de Deus para a vida dela, ela estaria livre de acontecer aquilo. Mas se eu não tivesse obedecido a ordem de Deus de ir até ela, e acontecesse isso com ela, ia cobrar de quem? Por isso que é bom, amados, a gente andar sensível. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Tem um mistério nisso aqui, osso com osso, tem um mistério. Será que é o meu osso no osso de João? Não ia dar certo. Já pensou? João está lá em pé com um braço moreno, o outro branco? Não ia dar certo. Aí a gente fazemos uma breve reflexão lá no livro de 1 Reis. No capítulo 11, se não me falha a memória, quem tiver com o Bíblia aberta me ajuda, no versículo 26. 1 Reis, capítulo 11, versículo 26, me ajuda a pregar. Eu não sou aqueles pregador que a gente bota nos outdoor, que a igreja enche, não, mas graças a Deus, Deus tem me dado tempo suficiente para meditar na palavra. Amém. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 11, no versículo 26. Olha para você ver o que vai, o contexto
palavra ela tem que ser contextualizada. Diz que Salomão estava reinando, né? E ao lado de Salomão tinha uma pessoa da sua confiança, Jeroboão. Só que aparece um profeta por nome de Aías, e ele pega uma capa, João, e segura bem firme na capa, e fala assim agora para Jeroboão: eis que cortarei essa capa em 12 pedaços, porém 10 pedaços tu apanha para si, porque eis que estou eu tirando as tribos, aleluia, Jesus, da mão de Salomão. Estou tirando 10 tribos da mão de Salomão, e por amor ao meu servo Davi, deixarei ele apenas com 2 tribos. Quais são essas 2 tribos? As tribos de Judá e as tribos de Efraim, se não me falha a memória. Olha para você ver, osso com osso. Então quando Jeroboão, aleluia, Jesus, ele vai se rebelar contra Salomão, mas não é porque Jeroboão queria se rebelar contra Salomão, é porque ali já foi um trabalhar de Deus, devido a Salomão não fazer devido à maneira que Deus queria que ele fizesse. Rasgou aquela capa em 12 pedaços, 10 pedaços, aleluia, Jesus, ficou com Jeroboão. Aí agora diz a palavra de Deus que quando Jeroboão se rebela contra Salomão, diz que ele foge para o Egito. E quando Jeroboão foge para o Egito, ele não vai ficar ali permanente, ele vai ficar ali apenas por um tempo. E tudo há um tempo determinado por Deus. E diz a palavra de Deus que Salomão agora ele vinha morrer. E quando Salomão vem morrer, quem iria reinar seria quem? Roboão, o filho de Salomão. Quando Jeroboão tem a notícia, aleluia, Jesus, quando Jeroboão tem a notícia que Roboão, vou falar devagar para vocês não atrapalhar, Jeroboão é Roboão, não era parente, não era nada, viu? Era só mesmo irmãos, povo de israelita, povo de Deus. Quando Jeroboão recebe a notícia, aleluia, Jesus, que o Roboão seria proclamado rei em toda Israel, diz que ele agora volta, aleluia, ele volta do Egito. E quando ele volta do Egito, ele agora, Jesus, ele vai ter um diálogo, um breve diálogo ali com Roboão. Ô Roboão, nós queremos pedir que você tira da gente o jugo, porque está muito pesado. Aí Roboão, né? Eu não sei se foi ele usando de estratégia ou querendo humilhar Jeroboão. Faz o seguinte, Jeroboão, reúna todo o povo e daqui a 3 dias vocês voltem a me procurar. Beleza. Durante esses 3 dias, aleluia, Jesus, diz que Jeroboão agora volta com todo aquele povo de Israel e com aquele povo de Judá ali em sua volta. Só que antes disso, Roboão já tinha sentado com os anciãos, com os conselheiros antigos, e veio perguntar: o que devo eu fazer que seja favorável a este povo? Porque eles dizem que o jugo do meu pai estava pesado. Aí os anciãos vão responder: ei, seja favorável com este povo. E o perigo de tudo, amados, sabe o que acontece? É a gente não dar ouvido. Será que o irmão é mais velho do que eu? As pessoas mais velhas. O erro de tudo é a gente não dar ouvido. Os anciãos. E os anciãos responderam: digam uma palavra favorável para aquele povo. Sabe o que ele fez? Foi lá, se encontrou com os jovens que cresceram junto com ele. Os jovens: não, de jeito nenhum. Aí, aleluia, Jesus, Roboão se enche de todo orgulho, de toda exaltação, de toda arrogância, e diz: eles estão me questionando que o jugo do meu pai era pesado. O meu dedo midinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Então eis que eu darei para eles
meu pai os chicoteava com simples chicote. Eu, porém, vou chicotear com chicotes e de pontiagudas. Pois bem, aí agora vem Jeroboão, esperando uma expectativa de uma palavra favorável a eles. Quando ele chega até Roboão, Roboão vai dizer da mesma maneira: o dedo mindinho de meu pai, o dedo mindinho da minha mão é mais grosso do que a cintura do meu pai. Porém eu não os castigarei com simples açoites, mas porém com os açoites e pontiagudos nos açoites. Agora Jeroboão se ira, e aquele povo ali tudinho, aí Jesus de Israel, ficam tudo contra Roboão. E diz a palavra de Deus que mais tarde o Roboão mandou Adonirão, que era os chefes dos serviços pesados, e ver como é que estava em andamento os trabalhos forçados. Mas diz a palavra de Deus que quando Adonirão chegou lá, o povo de Israel os apedrejou até a morte. Vai me faltar tempo para pegar a palavra, ô Jesus. Os açoitaram, apedrejou até a morte. E aí o que acontece? Aí agora, o povo ficou tudo do lado de Jeroboão, com 10 tribos, a tribo do norte, e Roboão, era Jesus, como prometera a Deus, e falou com o profeta Isaías: eis que deixarei apenas 2 tribos, por amor ao meu servo Davi. Assim ele fez. Agora, a tribo do sul, Judá, e a tribo de Efraim, vai ficar com Roboão, apenas essas 2. Aí agora, o que acontece? Eu vou adiantar, mas vou adiantar que o tempo já foi embora, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pular aqui para o versículo 15. Osso com osso, já deu mais ou menos para você entender, não deu? Presta atenção. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seu companheiro. Depois escreva no outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José, e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira. Ou seja, as tribos que estavam separadas, tribo do norte e tribo do sul, ali Jesus, agora Deus está dando uma ordenança, que era para se juntar todas as tribos. Ou seja, quando ele fala que se juntarão osso com osso, era porque as tribos estavam separadas. E uma vez que as tribos ficou separadas, Jeroboão, ele perdeu o poder quando o povo da Síria atacou o povo de Israel. Então, amados, aleluia, Jesus, osso com osso nada mais é significando as tribos que estavam separadas. Aleluia, Jesus. Deixa aqui, chega aqui. Aleluia. Eita, tô ficando bem. Segure diante dos olhos dele o pedaço de madeira, e em que você escreveu, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Ou seja, aquele povo estava dividido, mas Deus agora estava fazendo uma promessa, que iria trazer todo mundo novamente, e não ia ser mais agora 2 tribos, ia ser uma única tribo só, totalmente a tribo de Israel, que estava separada. Eu os farei uma única nação. Já li? Não é contaminado, e não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias. Tudo promessa de Deus. Um povo que, aí Jesus outrora, estava tudo vivo, mas porém não tinha espírito de vida, estavam mortos. Aí Jesus, e a comparação aqui nada mais é para aquele povo de Deus, aí Jesus, que deixou de adorar a Deus como adorava outrora. Aleluia, Jesus.
glória a Deus. Interessante que ele fala assim, ó, que ele irá abrir os túmulos, né? Vai abrir os túmulos e vai trazer aquelas pessoas em vidas. Que túmulo é esse que a palavra traz expressando? Nada mais era, amados, o coração. Porque se você for lá no livro de Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19, aleluia, Jesus, você vai ver que ele vai dizer: eis que vos darei um novo espírito, e porém em vocês um coração de carne, e porém tirarei um coração de pedra. Aí se a gente for vir aqui também num texto paralelo, no capítulo 36, do versículo 26, nós vamos ver basicamente, quem está com a Bíblia pode conferir, basicamente, paralelamente dizendo a mesma coisa: eis que tirarei um coração de pedra e vos darei um coração de carne, aleluia, Jesus. E quando Deus manda Ezequiel, profetiza aos quatro ventos, que eis que mandarei o Espírito para este povo, e quando ele começa a profetizar, agora o Espírito de Deus, aleluia, vai entrar num exército de pessoas que estava viva, porém sem vida, já estava com carne, já estava com coração, já estava completo, mas lhe faltava algo precioso, que era o Espírito Santo de Deus. E uma vez que Deus soprou nas nossas narinas, amados, algo ele tirou de dentro dele e nos privilegiou com o seu Santo Espírito, que é esse hoje, que se eu vou para lá, o Espírito vai comigo. Se eu movo esse corpo, não é eu, é o Espírito. Meu Deus, se eu ajuda-se já, não é eu, mas é a carne. Misericórdia. Vamos se pôr de pé, amados, em nome de Jesus. Eita, meu Deus. Aleluia. Faltou algumas coisas aqui, mas eu creio que Deus ainda vai me conceder algumas oportunidades antes dele me levar para a glória. Eita, Jesus. Deus é bom, né, amados? Amados, nos últimos dias, as perseguições têm sido tamanho nas nossas vidas. Quanto mais você se coloca na posição, se entrega para Deus, os levantes dentro da tua casa, amados, são terríveis. E não é só na minha casa que meu povo é tudo, não é convertido em Cristo, não, é em casa de crente também, amados, infelizmente. Amém? Amém? Glória. Eu já agradeço a minha rica oportunidade. Eu não vou pedir perdão não, pastor, porque me roubaram 10 minutos aí antes de me entregar a palavra, né? Eu só quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer o Senhor que está me dando essa confiança. Que o Senhor continua sendo um instrumento de Deus para estar sempre dando essas confianças para mim. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, viu? Aleluia. Ô, glória. Aleluia. Dá um tchan aí. Minha voz é diferente, né? Então, vai barulhento, não vai incomodar em toda a presença da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Que Deus continue nos abençoando. Todo mundo é evangélico, não tem apelo, né? Nos próximos cultos, convida um, viu, Sérgio? Para fazer o apelo.